Eu acho, bom, eu queria agradecer a ARC e a Ana Célia e a Raquel principalmente pelo convite, e ao Gabriel, porque para mim, que tenho mais perguntas que respostas, provavelmente só perguntas, ter a oportunidade de falar com o Gabriel, acho que vai me ajudar muito a pensar no meu trabalho. Eu estava com um pouco de receio de como é que eu ia encaminhar essa fala aqui, porque, enfim, não sou um especialista da área de computação, não sou sequer um profissional da área de computação, mas a Ana Célia me tranquilizou, chamando a atenção para o nome da live, né? Experiências com bases de dados, e acho que experiências tem algumas e dá para dividir. Eu acho que, então, assim, eu sou também formado em História, trabalho nessa área desde 2005. E aí, em 2008, eu fui trabalhar no então Instituto Fernando Henrique Cardoso. Para mim é importante me remeter a esse período, porque acho que explica bem qual é o meu tipo de relação com essa questão da tecnologia e das bases de dados, e dialoga bem com o que o Gabriel falou agora. Quando eu fui trabalhar lá na Fundação, no que hoje é a Fundação, em 2008, foi um período bem legal, porque a Silvana Goulart, que é sócia da Grifo Projetos, a empresa que eu trabalho hoje, e a professora Ana Maria Camargo, do Departamento de História da USP, elas tinham desenvolvido e registrado, fui até ali pegar para não errar o nome, o livro Tempo e Circunstância, a abordagem contextual dos arquivos pessoais, que é um livro, enfim, que muita gente que está vendo deve conhecer. Para a gente tratava o livro meio como uma bíblia, naqueles dias, porque a gente estava justamente fazendo, naquele período, a tradução dessa metodologia que está expressa no livro para o software que a Fundação tinha contratado de desenvolvimento. Quando eu fui trabalhar lá, o software já existia, mas, enfim, a gente estava num período bem animado dessas discussões de como aplicar a metodologia na prática e traduzir ela para aquele software. Então, assim, esse é um primeiro momento de contato meu com essas questões. E a Fundação e aquele período são atualizados para mim depois, porque, enfim, fiquei ali um período, 2 anos e pouco, tal, e depois, anos depois, eu voltei a trabalhar com a Silvana, com a Grifo, e em projetos que usam a mesma metodologia. A gente começou a aplicar essa metodologia em diferentes tipos de arquivos, não só em arquivos pessoais, inclusive. Sempre com adaptações, enfim, leituras diferentes dela. Aquele período na Fundação também é importante para mim, porque eu tenho contato com um cara que é meu parceiro de trabalho há mais de 10 anos, que também pode ser que muita gente provavelmente conheça, o Rogério Aquadro, da PC ao Quadrado, que é um desenvolvedor. E aí eu acho que aqui eu dialogo com 2 coisas que o Gabriel falou, que me colocam. A gente conversava 2 dias atrás, meio nessa preparação, e com a Ana Célia participando, e a gente passou um pouco por isso. Eu entendo que eu estou num lugar um pouco privilegiado, né, nesse sentido, porque, como o Gabriel disse, existem uma série de coisas que precedem o desenvolvimento de um software ou a contratação de um software, e isso tem a ver com a metodologia que você vai aplicar no seu arquivo, o conhecimento que você tem dele e a metodologia que você vai aplicar nele. Desse ponto de vista, eu lido já há muito tempo com uma metodologia, enfim, que tem começo, meio e fim, e que vem sendo testada e relida e
e aplicada e adaptada em diferentes lugares e por uma porção de gente ao longo desse tempo. E que está expressa, seja no livro delas, nas bases de dados que a gente já desenhou, nos manuais que a gente já escreveu para diferentes projetos, e na experiência do dia a dia, enfim, do monte de gente que trabalha junto com essa metodologia. Eu acho que é importante nessa área, acho que todo mundo concorda que o conhecimento é uma construção muito coletiva, e quando eu falo aqui, eu me sinto amarrando algumas ideias que não são só minhas, né? São coisas que fermentam no dia a dia. Além disso, esse contato com um desenvolvedor por tanto tempo, e o mesmo desenvolvedor, me coloca nesse lugar que o Gabriel também, eu concordo totalmente com essa ideia de que esse tipo de profissional eu concordo totalmente que esse profissional, ele é um cara que tem que ser incorporado à equipe, se possível. Ele não é um sujeito que você chama só de vez em quando. Você tem que ter um diálogo permanente com ele. Então, enfim, o fato de estar lidando com uma metodologia que há muito tempo, com o mesmo desenvolvedor, e há muito tempo me dá a possibilidade de lidar com uma massa crítica aí que me dá segurança para as minhas ações do dia a dia, né? Então, isso acho que concordo totalmente com o que o Gabriel apontou sobre essas questões. Aí eu queria só para aproveitar também, fiquei pensando em como aproveitar esse momento da live para começar a tentar resolver problemas meus. E aí, então, eu queria descrever um pouco como é que tem sido esse período de quarentena, porque é um período que coloca várias questões, coloca a gente, acho que de todas as áreas, para lidar com questões do meio digital, né? Com muita urgência. Assim. Então, só para descrever, durante a quarentena, fui para a quarentena atendendo 2 clientes aqui, que eu peço a licença para não nomear, porque não perguntei se podia, então acho melhor não dizer. Mas um deles, e foram 2 trabalhos que assim, se encaixaram perfeitamente nessa coisa da distância e do digital. Em um deles, que é uma empresa... Você está com o microfone aberto aí, Raquel. Perdão. Está fazendo um barulho. O meu caso número 1 é uma empresa onde o centro de memória ele não é exatamente um centro, ele não é uma área constituída, não tem gente, não tem funcionário, não tem dotação própria, enfim, não está no organograma da companhia. Ele é mais um serviço totalmente terceirizado, mas que existe há muito tempo já. Um programa que existe há algo como 20 anos nessa empresa. E que já teve diferentes configurações, já teve equipes maiores, já funcionou num espaço físico definido dentro da sede da companhia, e hoje funciona, não por conta da quarentena, já antes funciona totalmente à distância. O arquivo não está lá dentro, o arquivo físico não está lá dentro, as pessoas que atendem não estão lá dentro. Ironicamente, a única presença física disso que eu estou chamando de centro de memória na falta de um nome melhor, a única presença física desse centro de memória na companhia é a base de dados. A gente está hospedado dentro dos servidores deles. Por uma série de questões estratégicas que fazem parte daquela análise macro que o Gabriel falou.
A gente opera para essa companhia com um software que o Rogério, que eu citei, desenvolveu, e que é hoje talvez a tradução mais importante para o nosso dia a dia, tradução computacional mais importante dessa metodologia, que é o GESDoc, um software desenvolvido por ele. Eu vou para a quarentena, então, operando esse centro de memória, que tem uma base de dados que nem sempre teve dentro do mesmo software ao longo desses 20 anos, mas que veio sendo migrada e que, portanto, é uma base de dados muito grande, muito volumosa. A gente tem muito dado de 20 anos de trabalho com o acervo da instituição. Então, as atividades que esse centro de memória cumpre durante a quarentena são basicamente duas: o atendimento de pesquisas, e as pesquisas, os clientes principais dessa área são o marketing, a área de desenvolvimento de produtos, a comunicação, o jurídico, e o escopo do acervo é basicamente a documentação de comunicação das marcas. Com bastante tempo de trabalho, a gente também tem bastante clareza de quais tipos documentais respondem 90% das pesquisas que chegam para a área. Então, a captação de documentos é bem direcionada. Então, uma das atividades é a pesquisa. Hoje, esse centro de memória funciona totalmente à distância e com um operador nessa função, que responde bem às demandas que chegam para ele, porque ele está usando uma base de dados muito grande. E aí, eu acho que é verdade dizer que tanto melhor é uma base de dados, quanto mais dados ela tiver, né? Quer dizer, o Google eu sempre brinco quando chega um cliente novo aqui que tem que sempre moderar a expectativa do sujeito, porque todo mundo hoje, quando fala de base de dados, quer o Google para si, né? Eu quero um Google específico para o meu caso. E não é assim. O Google é incrível e responde a quase tudo, porque ele indexa quase o mundo inteiro. Então, a base de dados é muito boa. É claro que a organização dos dados é uma questão fundamental, mas eu acho que é verdade dizer que quanto mais dado a gente tem, em melhor situação a gente está com a base de dados. E nesse caso a gente está com essa base de dados que é alimentada há muitos anos. A segunda atividade aqui é a captação de novos documentos, que se dá em grande parte a partir das redes sociais, porque as redes sociais das marcas têm as peças publicitárias, que são alguns dos nossos principais tipos documentais, circulam por ali. E aí, como eu recolho arquivos a partir de redes sociais, aí me aparece uma primeira questão que eu tenho pensado hoje, que é como otimizar essa passagem desses arquivos das redes sociais para o meu repositório. Porque, uma vez que eu estou falando de duas plataformas informáticas, a rede social, seja ela qual for, e o meu repositório, se são dois sistemas, deve ser computacionalmente possível que eles se conversem e que possa haver uma automatização nessa recolha. Isso é uma questão que eu tenho pensado hoje. Não tem solução ainda, mas a gente está pensando nisso. A segunda coisa que se apresenta para mim é assim: diferente de tempos atrás, quando um comercial, por exemplo, só era feito para circular na televisão, eu não tinha como apreender desde o momento em que ele passa na TV a percepção do público. E hoje, com a rede social, é possível fazer isso. Para dizer o mínimo, enfim, pela quantidade de likes e compartilhamentos que essa peça, esse comercial tenha. Mas a gente sabe que tem uma série de inteligências nas redes sociais que dizem ainda mais para a gente. Mas para ficar nesse básico,
eu tenho, então, dados que me contam sobre o contexto de circulação disso que é o meu documento, o comercial, no caso. E eu não posso ignorar eles, e eu preciso, hoje, pensar em como arquivar não só o documento, mas também essas informações sobre a circulação deles. Isso dialoga com aquela metodologia que eu carrego há bastante tempo, que é a que trata do documento descrito no contexto de produção e circulação dele. Isso são duas questões que esse caso me apresenta. Aí, pulando rapidinho para o segundo caso, aí eu estou falando de uma outra empresa que aí sim, eu tenho um centro de memória constituído, área, tem espaço, tem funcionário, tem tudo. E esse centro de memória, ele é responsável, ele é depositário dos acervos históricos das diversas companhias do grupo, das diversas empresas do grupo. Uma dessas unidades institucionais que compõem o grupo o braço do grupo no terceiro setor, um instituto, que tem por missão orientar o investimento social das demais empresas. Bom, a gente está saindo para a quarentena e aí a área de memória, que é o meu contratante, falou, vamos começar a organizar o arquivo do instituto. Vamos. É um arquivo quase 100% digital, então também se encaixou perfeitamente nesse trabalho aí com distanciamento. E aí a gente, enfim, pegou o arquivo, põe no storage, põe online e vamos trabalhar de casa estudando, fazendo aquele estudo preliminar, tendo sempre essa metodologia para dialogar, mas sempre pensando em como abraçar o arquivo com essa metodologia, nas adaptações necessárias para abraçar o arquivo nesse caso. Aqui eu também uso a mesma metodologia e também uso o mesmo software. E aí, durante esse estudo, apareceu uma novidade para a gente, que acabou me provocando mais essa fala aqui, que é essa instituição usa na gestão dela, ela usa aquela plataforma da Microsoft, o Power BI. E o Power BI, no caso deles, ele tem ajudado, é claro, para eles ele está direcionado para questões da missão da instituição, né? Orientar o investimento social. Mas ele tem tanto dado, de novo, é uma plataforma boa, que está muito bem organizado, os dados estão muito bem organizados e o volume de dados é muito grande. Então, não tem erro, é uma baita ferramenta. E a gente tem usado, é um negócio muito recente, eu não sei, eu falo com expectativa, mas ainda não sei no que vai dar. Mas a gente tem usado de um jeito interessante para orientar um pouco a seleção do acervo. Porque aqui, de novo, a gente está falando de um centro de memória e não a gente não guarda o arquivo na sua completude, né? É uma seleção. E então o BI nesse caso me possibilita, por exemplo, saber que o maior investimento da empresa X no ano de 2010 foi num projeto educacional na cidade de Mucuri. Bom, se eu sei disso, eu sei que esse projeto tem que estar representado no meu acervo. Então, eu pego esse conhecimento do BI e rebato ele no arquivo digital que a gente está trabalhando. E procuro. Tem alguma coisa ali? Se não tem nada, se tem, enfim, vamos fazer a avaliação do que fica e do que não fica. Se não tem, a gente vai até o Instituto para captar e buscar, tem que ter documentação sobre isso. Em última instância, se eu não encontrar nada, eu preciso produzir um documento sobre isso. Eu preciso, talvez, entrar em contato com quem participou desse projeto e recolher um depoimento, por exemplo, que será o meu registro documental desse projeto no meu acervo. Então, assim, acho que eu já fui meio extenso aí já, mas para resumir, o que eu estou tentando amarrar aí, eu estou, nesses dois casos, lidando com
procurando formas de sistematizar dados que não são dados que necessariamente foram extraídos do documento, mas que às vezes até precedem o meu conhecimento do documento, como no caso desse do Instituto. E uma das questões que eu enfrento hoje é se o lugar para eu lidar com esse tipo de dado é a mesma plataforma que eu uso para gerenciar o repositório de arquivos, o repositório de arquivos digitais. A segunda questão que se apresenta para mim forte aí é assim, como é que eu consigo, usando de novo, lembrando daquele caso do Google e do volume de dados, como é que eu consigo produzir dados rapidamente, preencher uma base de dados rapidamente, que me ajude a responder a demandas dos meus projetos. Acho que eu posso ser mais claro. Naquele caso 1, eu tenho uma base de dados que vem sendo alimentada durante 20 anos, em períodos, inclusive, que tinham uma equipe enorme. Hoje, a tendência, me parece, desse mercado é que esses centros de memória sejam cada vez menores. Se eu pego hoje um arquivo novo para trabalhar, um centro de memória novo para implantar, e que não tem 20 anos de dados inseridos numa base, eu estou partindo praticamente do zero. E eu vou provavelmente partir do zero numa situação, numa equipe menor do que aquelas que no caso 1 lá, eu tive ao longo desses 20 anos. Então, eu preciso buscar eficiência no preenchimento dessa base, na produção do volume de dados, de um volume de dados que responda mais rapidamente às minhas necessidades. E aí, só para fechar mesmo, essas questões estão me incomodando especialmente agora, nesse período de quarentena, porque a gente sabe, isso tem sido realidade para todo mundo, tem uma produção de conteúdo, uma busca por conteúdo insana na internet. Acho que isso que a gente está fazendo aqui é um pouco prova. E então eu tenho sido mais acionado enquanto centro de memória na busca por material para a produção de conteúdo. Então, acho que é uma tendência aí de que esses repositórios, ainda mais nessa época que a gente está, que repositórios de documentos e de dados confiáveis sejam cada vez mais procurados. E essas questões se colocam para mim para eu saber como é que eu me encaixo aí.